Como é que vocês estão? Já estão conseguindo ver a gente? Aqui, já marca que começamos a nossa live. Eu gostaria de ouvir vocês. Eu não sei se temos que esperar exatamente às 18 horas. Já estou vendo que tem gente em espera, 17 pessoas em espera. Então, por favor, vão me dando aí o ok, ou se realmente a gente vai ter que esperar. Ah, lá, está entrando agora. Aê, beleza. Entrou. Aê, é nós aqui. Bom, gente, muito... Beleza, ótimo. Eu vou tirar a outra tela que está dando eco. Pessoal, muito feliz de estar aqui com vocês, tá? Não consigo acompanhar exatamente quantas pessoas estão na espera, porque para não dar eco eu tirei da outra tela, tá? Todos aqui somos amadores, ninguém é youtuber, tá? Meninas, não sei se vocês já abaixaram o volume do celular. Se não abaixaram, vamos abaixar, porque senão, né? Bom, primeiro de tudo, muito obrigada por quem já está aqui, por quem vai entrar. Estou muito feliz mesmo com esse evento. É um evento simples, um evento... Boa tarde, Silvia. É um evento simples, um evento feito assim de maneira muito, vamos dizer assim, não profissional. Ninguém aqui é expert no YouTube, em mídias sociais. Não digo a mais jovem aqui da nossa turma, mais antenada, né? Mas posso garantir para vocês que tudo que nós fizemos aqui está sendo com muito carinho, com muito zelo, com muita dedicação, como tudo que a gente faz na vida, né? Na nossa vida profissional, na nossa vida pessoal. Antes de mais nada, quero me apresentar aí para o povo que não me conhece. Estou vendo que tem umas pessoas que eu não conheço, não tive prazer ainda de conhecer, outros sim. Meu nome é Márcia Mendes, sou advogada já há algumas décadas aí, mas isso não vem ao caso, né? Não vamos entrar aqui em detalhes. A nossa live vai ser uma live não muito... Aí, Flavinha entrando. Flavinha lá da Austrália, tudo bom, Flavinha? A ideia da gente é uma live curta, não muito comprida, por vários motivos. Primeiro, porque a gente sabe... Boa tarde, Antônio. A gente sabe o quanto é difícil quem trabalha no home office, está encerrando o expediente agora, então a gente também não pode pensar muito a beleza de vocês, né? E também porque nós temos aí uma ilustre convidada que tem um compromisso em seguida da nossa live, então a gente não pode de maneira nenhuma ultrapassar aqui o nosso limite de tempo. Então, sem mais delongas, eu vou passar para as meninas se apresentarem rapidamente, para a gente já começar esquentando os motores e vamos que tem assunto, hein, galera? Tem assunto. E aí, vamos lá, meninas, por ordem de idade. Ivone, se apresenta aí para o pessoal, por favor. Esse critério não me agradou muito. Não. Bom, meu nome é Ivone José, eu sou advogada, eu atuo no ABC Paulista, sou contemporânea da Márcia em anos de advocacia, e assim como ela... Eu atuo na área civil e direito de família. Eu agradeço muito o convite, Márcia, me sinto muito honrada e lisonjeada com esse convite. E eu espero que esse nosso bate-papo possa ser útil, né, nesse momento difícil que a humanidade está passando. Então, que a gente possa trazer alguma mensagem de apoio a esse pessoal, né? Exatamente. Bom, muito obrigada. Exatamente. E aí, a nossa psicóloga particular, olha isso, que maravilha. Amiga, psicóloga e amiga. Amiga, psicóloga, quero que ela se apresente aí para... Ela veio aqui enriquecer os debates, tirando um pouco esse fardo pesado do direito, vamos dizer assim. Vamos lá, se apresenta aí para nós, Camila. Bom, boa noite a todos. Primeiro, estou vendo com muita alegria tanta gente junto de nós, né? Eu, Márcia e Ivone, a gente fez assim um trabalho com muito carinho. Se vocês gostarem 1/10 do que a gente gostou de preparar essa live, a gente já está feliz, né?
Eu sou, para quem não me conhece, eu sou Camila Tarifi Foquito, sou psicóloga e desde o início da minha formação eu sempre trabalhei com infância e com adolescência. Tenho mestrado e doutorado em desenvolvimento humano, eu atuo na clínica, onde eu recebo muitos casos de crianças que também têm os pais separados, e também faço pesquisas nessa área da infância e da adolescência. E aí, pegando um pouco o que a Ivone falou, né, nesse momento tão difícil, eu acho que as crianças também estão mais vulneráveis. E para nós, adultos, já é algo muito complexo de lidar, para eles também é uma coisa complicada. Então, eu agradeço de poder estar aqui com vocês e a gente pensar juntos em como contribuir solidariamente para esse momento. Obrigada, Márcia, pelo convite. E, aliás, parabéns, porque a sua ideia dessa live assim, veio num momento muito bom, né? Acho que você teve uma ideia fantástica e muito obrigada. Bom, infelizmente a ideia acabou nascendo num momento difícil. A ideia não é nova, é uma ideia antiga. Quem acompanha a minha carreira, meus consultórios, minhas consultas, meu dia a dia no judiciário, e a Ivone também pensa a mesma coisa, é um sonho nosso antigo de poder caminhar de mãos dadas com a psicologia, para a gente tratar esses pequenos, nem só os pequenos também, esses casais, né, que no momento da separação sofrem tanto, nunca ninguém se casa para que o casamento acabe, né, a ideia ainda é para todo sempre, né. Então, a gente enfrenta dentro do nosso dia a dia, tendo que, às vezes, questões que um psicólogo teria que estar ali ajudando, aconselhando. Então, eu sempre tive essa carência. Mas eu quero, assim, aproveitar a oportunidade de dizer para vocês que nossa live, embora a gente esteja falando em guarda e visitas em tempos de pandemia, gostaria que quem estivesse aqui participando, quisesse colocar perguntas e etc., não necessariamente precisa se restringir a esse momento catastrófico que a gente está passando, né? Isso vai passar. E os problemas com guarda e visita já não é de hoje. Se fosse de hoje, eu já teria desistido da profissão, não teria cliente, não teria trabalho para fazer. Infelizmente, esse assunto é um assunto recorrente. Mas, pegando o gancho do Covid, para a gente iniciar o nosso esquenta aqui, eu gostaria de pedir aqui para a doutora... vamos dispensar, doutora? Vamos começar por aí, né? Dispensa. Por favor, né? Nem sei o que é isso, nem sei o que é isso. Não, a gente não está aqui assim hoje. Ninguém quer advogado. Deixa isso para a sala de audiência. Exatamente. E olhe lá, né? Nem lá eu gosto, né? Lá. Eu vou passar para a Ivone, eu vou pedir para a Ivone tentar fazer assim, um apanhadinho rápido das principais questões que têm aparecido nos últimos dias, Ivone, em termos de consulta, de pedido de socorro, enfim, dá para fazer, a gente não vai falar de caso concreto nenhum, mas dá para fazer um apanhado, por exemplo, de alguns pontos em comum, o que está no top da lista nesses últimos dias em tempos de isolamento social? Então, Márcia, para a gente, né, da área jurídica, o que está na linha de frente aí são as visitas, né? É um período bem complicado, que nós temos muitas, assim, mães e os pais para fazerem as visitas, mas eu queria, assim, esclarecer uma coisa, eu me refiro aos pais de maneira genérica, porque hoje a gente tem crianças que moram com os pais e a mãe quem exerce o direito de visita, né? Nós temos filhos de 2 pais, filhos de 2 mães, temos as relações socioafetivas, né? Então, a família se expandiu. E, então, assim, o pai é de maneira genérica, que é o que a gente mais está acostumado a ouvir, mas isso também se aplica às outras modalidades de família, tá? Então, o que eu tenho visto é assim, as mães trabalham, muitas estão na linha de frente, né? Nessas profissões essenciais, médica, enfermeira, recepcionista, supermercado, farmácia, enfim, uma série de profissões. E, às vezes, o pai também, né, está na linha de frente. E aí vem aquela pergunta, né? Posso deixar ir na visita? O pai pode pegar? A mãe pode pegar? A criança pode ficar indo de um lugar para outro?
E se o pai mora com os avós? E aí fica essa situação difícil, né, até de você responder, porque cada caso tem suas peculiaridades, né? E aí os pais também têm o receio, claro, cada um quer o melhor para o filho, mas aquele que está distante também tem o receio, né? Do distanciamento, da criança esquecer quem ele é, né? Principalmente por causa da faixa etária. Então, isso tudo é complicado. Mas eu acho que antes do aspecto jurídico disso tudo, eu queria saber da Camila como é que a gente pode acolher essas pessoas, acolher essas crianças, que orientação, claro que não vamos dar uma orientação psicológica, porque não somos psicólogas, mas os pais que estão nos ouvindo, como é que eles podem tratar com essa situação? Tá. Perfeitas suas colocações, né, Ivone? Obrigada. Cada caso é um caso, e aí, assim, a gente que trabalha com o ser humano, eu na psicologia, vocês no direito, é sempre diante de muita complexidade e muita novidade, né? Então, cada caso é sempre um caso. Você pode ter 500 anos de psicologia ou advocacia, você está diante de uma novidade, uma família nova, uma situação nova. E aí, falando em novidade, o que foi essa pandemia? O que é essa novidade que nós estamos vivendo e tendo que se adaptar em nível mundial, né? Nós estamos vivendo uma situação que é sem precedentes na história. Então, todo mundo está muito sensibilizado do ponto de vista psicológico, do ponto de vista emocional, muito sensibilizado e tendo que se adaptar a uma série de demandas que a vida colocou, né? Tendo que trabalhar em casa, os pais, tendo que sair da rotina, as crianças tendo que ir para a escola virtual ou ficar em casa. Então, são demandas muito complexas, né, de mudança. E aí, quem se adapta a essa mudança com menos sofrimento nesse momento, acaba ficando melhor do ponto de vista mental, da saúde mental. Agora, se a gente pegar as crianças, elas já estão sendo muito solicitadas. Já é um desafio muito grande para uma criança que não tem um repertório de experiências, que não viveu outras experiências difíceis, outras experiências de grande mudança, já é muito difícil de se adaptarem à situação da pandemia, né, do Covid, no caso. Se a gente acrescentar isso, a questão das visitas se torna ainda mais difícil, né? Porque as crianças, do ponto de vista do desenvolvimento, um desenvolvimento psicológico saudável, ele é um desenvolvimento que acontece com mudanças que não são mudanças bruscas, que não são rupturas, né? Então, assim, a gente teve uma ruptura, todos nós, né? A humanidade teve uma ruptura na rotina normal por conta do que houve. Então, as crianças já têm um processo de ruptura aí que pode ser algo traumático. Se a gente colocar essa questão da visita, como você trouxe, com N questões, N informações familiares, e se isso também for uma questão de ruptura, né, ruptura do vínculo de alguém que eu não vejo mais, uma visita interrompida, um contato que não se tem mais, a gente pode, sim, ocasionar danos no desenvolvimento, pode ser traumático para a criança. Com certeza vai ser algo muito mais difícil de lidar. Então, eu acho que a gente tem que pensar, e aí todos esses casos que são diferentes, e cada família vai saber se adequar disso da melhor forma, mas a pergunta é possível manter as visitas da forma como era antes? Se isso for possível, né, respeitando, lógico, as condições de saúde, né, todas as precauções que nós temos que manter agora, se isso for possível, eu acho que isso deve ser um mais recomendado para a criança, porque aí ela garante a segurança afetiva que ela precisa agora, que é o suporte dos pais, seja com quem ela mora e com quem ela não mora, né? Essa presença afetiva que é tão necessária nesse momento, tá? Agora, se isso não for possível, como que a gente pode fazer para amenizar e para garantir que o contato se estabeleça, né? Porque a quarentena, ela proíbe o contato físico, né? Mas não o contato, e o contato afetivo. E aí, eu acho que esses pais têm que ser muito criativos, desse ponto de vista, né, de pensar como eles podem criar alternativas para estabelecer esse vínculo, para estabelecer esse apoio. Porque todos nós, eu tenho filhos, vocês também, um monte de gente que está ouvindo, a gente sabe que tem filhos, e quando uma criança está numa situação de dificuldade, quando ela está numa situação de crise, onde ela precisa de apoio, ela vai procurar pai e mãe, né? Então, ela vai precisar mais ainda desses vínculos fortalecidos nesse momento.
Então, isso eu acho que é o que eu poderia dizer, assim, é claro que isso vai variar muito de idade para idade, a criança menor vai ter uma visão diferente do que é uma quarentena, de um adolescente que já tem uma noção de tempo melhor, mas eu acho que a gente não pode correr o risco de se perder em vínculos, né, de se perder essa presença, né, e aí eu acho que isso seria o mais fundamental para a gente começar a conversa. E acho que também é muito importante, aí do ponto de vista do direito, né, como é que vocês, os advogados que atuam como orientações para essas famílias, como trazer algumas questões para que eles possam, né, dialogar e encontrar essas ferramentas, encontrar uma solução para que esses vínculos possam se estabelecer de uma outra forma. Vocês não acham, Márcia e Gomes? Aí não vale, né? A gente passa a batata quente para ela, a brincadeira da batata quente. Ela devolve. Estou gostando disso, Camila. Era para você. Era para você vir com a sua varinha de condão e falar, deixa comigo, que eu resolvo tudo. Já não deu certo, hein, Ivone? Mas aí, sobrou. Brincadeiras à parte, né? Pegando o gancho aí do que a Camila acabou de falar, do que a Ivone falou, que a gente tem recebido, eu também tenho recebido alguma coisa muito parecida do que a Ivone tem recebido, né? Pegando esse gancho, eu gostaria de dizer o seguinte, inclusive tem gente já fazendo pergunta aqui, tá, gente? Tem gente já fazendo pergunta, e assim, ai, cara, pergunta cabeluda. Eu acho que teríamos que fazer uma live só com o seguinte tema. Só vou fazer um parênteses, né, para isso, né? E aqueles casais que estão se aproveitando do momento para alfinetar o outro, para dar uma restringida no contato, né? Então, assim, vamos fazer de conta, nesse momento aqui, que nós não temos nenhum caso desse parecido agora, tá? Vamos pensar um pouquinho só nessas questões que a Camila falou, mas super, pergunta aqui ou no WhatsApp, pode ser aqui, viu? Pode ser aqui. Estou lendo aqui a pergunta, no WhatsApp ou aqui? Não, pelo amor de Deus, que eu sou uma senhorinha de 64 anos, não consigo. Duas coisas ligadas ao mesmo tempo, a minha cabeça vai dar um tilt. Então, assim, o que eu queria colocar nesse momento? A Camila está perguntando, o que o direito pode fazer? Gente, assim, saídas jurídicas, a gente sabe que existem, né? Existem. Nós estamos diante de um fato extraordinário, imprevisível, aquilo que ninguém imaginava, ninguém aqui de nós, nem o que tiver 100 anos de idade, dá para relatar algo parecido, né? Ninguém viveu isso, então é novidade para todo mundo. Porém, claro que saídas jurídicas a gente tem, porque, por analogia, nós já temos todo dia fatos supervenientes, extraordinários, imprevistos, força maior, caso fortuito, que dá para acomodar aqui e bater na porta do judiciário tranquilamente. Esse tranquilamente, bem entre aspas, tá, gente? Mas a ideia aqui da live, embora a gente seja advogado, quem nos conhece pessoalmente sabe que a gente, eu e a Ivone, estamos do lado das advogadas, odiamos briga. Incrível isso, né? Mas a gente odeia briga, a gente é da paz. Então, assim, a gente não coleciona processo, a gente coleciona soluções. Isso é nossa meta de vida. Se isso vai deixar a gente rico ou não, isso é outro detalhe, né? Mas é isso que a satisfação pessoal da gente é resolver o problema do cliente, né? E assim como a Camila na área dela. Então, antes da gente falar, eu não vou nem falar, nós vamos falar hoje de saída do... Só vou dizer para vocês, aqueles que não tiverem outro jeito, tem saída jurídica? Tem. Mas vamos tratar aqui que todo mundo vai ter saída. Nós vamos conseguir fazer essa força-tarefa e impedir isso. Aí eu faço uma seguinte colocação, Camila, e aí eu vou passar para a Ivone complementar. Você acha que nessa abordagem psicológica aí, dos pequenos principalmente, a gente deve ter um olhar diferenciado a depender da faixa etária? Para a criança de 4 anos, você falar que daqui 15, 20 dias ela vai poder ver o papai dela ou a mamãe dela, tudo bem? A criança de 10 anos reage da mesma maneira? E o adolescente, como que fica nisso? Tem que ser uma abordagem diferente, Camila? E aí, Ivone, você quer complementar? Porque aí a gente já passa a bola para a nossa psicóloga. Vou passar.
Márcia, acho, assim, fantástica a sua colocação. Realmente, essa diferença de idade, eu imagino, depois a Camila vai poder nos responder, mas eu imagino que precisa de tratamentos diferentes. Mas eu coloco, assim, uma outra questão também, que também me preocupa e que a gente tem sentido no escritório. A gente tem casais que estão vivendo essa celeuma aí das visitas, mas já se separaram há algum tempo. Já estão separados há algum tempo, as coisas entre eles já se acomodaram, as visitas já são rotineiras, já está tudo ok. Mas tem aqueles casais que iniciaram um processo de divórcio, e às vezes nem um processo jurídico, mas um processo interno de divórcio, e que aí veio aí essa pandemia. E a criança está passando, junto com os pais, esse processo, essa situação de uma separação recente, que ainda não se acomodou, e os pais também. E aí, eu imagino que esta situação deva ser ainda muito mais difícil para uma criança. Eu gostaria que a Camila pudesse nos alertar aí sobre isso também. Sim, devolvendo a bola vocês agora, né, Márcia? Advogados. Vamos lá, é um prazer, né? Eu acho que as duas questões são importantes, as duas colocações que vocês trouxeram são fundamentais, e acho que é isso que os pais também devem pensar na hora de conseguir articular uma saída aí para essas questões das visitas. Eu vou começar pela Ivone, pelo que a Ivone colocou, e depois eu complemento com o da Márcia, porque eu acho que é mais longo, tá? A questão dos pais serem recém-separados ou já terem um processo de separação mais longo, eu acho que pode sim fazer uma diferença. Por quê? Porque um processo de separação para uma criança é sempre muito dolorido, independentemente de como é o relacionamento dos pais. Claro que se o relacionamento dos pais pós-separação também não for bom, isso fica mais dolorido, mas sempre porque é uma mudança e é uma perda. Então, a criança tem que fazer quase como um luto dessa família que morava dentro da casa e que agora vai viver em casas separadas, e isso envolve uma elaboração psicológica muito complexa, tá? Então, se isso já está acontecendo, então essas crianças já não estão adaptadas a esse processo de, olha, no final de semana ou no meio da semana, tal dia, é o dia que eu estou com meu pai ou com a minha mãe. Eles não estão adaptados a isso e ainda vão ter que lidar com uma quebra. Então, é mais uma quebra, pegando um pouco o que eu falei antes dessa questão das mudanças bruscas, né? Desses rompimentos. Os rompimentos não são bons. Somente a criança precisa ter um desenvolvimento que, sim, tem mudanças, tem sofrimento, tem frustrações, faz parte da vida. Mas sem mudanças e quebras muito bruscas, porque isso dá muito mais sofrimento, muito mais traumatizante, tá? Então, se o casal já está em separação, manter ainda a presença e as visitas, se possível, é muito melhor. A criança vai sofrer muito mais, né, do que alguém que já sabe que eu estou acostumado a ver o meu pai ou a minha mãe de tantos em tantos tempos, tá? Aí, falando do tempo, essa é uma questão muito importante também, que aí a gente pega a situação da quarentena. Nós estamos ao quê? A quarentena aqui em São Paulo, pelo menos no estado de São Paulo, foi decretada dia 24 de março, né? Nós estamos há quase 30 dias dentro de casa. Quando a quarentena começou, nós sabíamos que íamos ficar mais ou menos uns 40 dias. E a gente tem uma noção do que é aguardar 40 dias, do que é esperar 40 dias. A criança, ela só desenvolve a noção de tempo completamente, assim, ela tem essa noção desse tempo mais abstrato, ela só consegue terminar de formular isso mais ou menos aos 12 anos de idade, tá? Nossa. Claro que ela tem etapas, né? Então, assim, aos 7 anos você tem uma ideia de tempo, depois, mas a ideia do tempo, olha, tempo abstrato, que é o tempo relativo. A noção de tempo, ela termina de ser desenvolvida com 12 anos. Uma criança de 4 anos, ela não tem noção do que é essa variação do tempo. Então, se você disser para ela, você vai ver sua mãe daqui a 7 dias, daqui a 3 dias, daqui a 40 dias, isso ela não tem uma compreensão necessária para entender isso. Sabe? Então, por isso que ainda é mais difícil para ela esse aguardar, esse esperar. Pode ser muito mais angustiante essa espera, tá? E de que para ela conseguir entender o que é.
Isso é diferente de um adolescente, por exemplo. Tá bom, 40 dias sem ver, é difícil. Tá todo mundo morrendo de saudade. Eu tô vendo um monte de gente no chat me assistindo, que eu tô com saudade, né? A gente sabe disso, que a gente se emociona mesmo sendo adultos, né? É verdade. E podendo fazer. Então, você imagina uma criança de 4 anos, onde ela não sabe. E toda a frustração da criança pequena é quando ela não tem essa dimensão temporal e tudo que acontece para ela é o fim do mundo. Se ela não tiver um adulto que possa ajudar e possa orientar. Então, para crianças pequenas que tem que aguardar, que tem que esperar para ver o pai ou a mãe, que estão naquelas questões que a Ivone falou de saúde mesmo, né? Que trabalham na linha de frente e tem grupo de risco, ou às vezes tem mesmo, né? Um dos pais pode estar infectado e pode estar em quarentena, e aí a gente não consegue lidar também com isso. Eu acho que aí é uma questão de um adulto chegar para a criança e falar assim, olha, aguarde, faz um calendário, quantos dias falta para você ver seu pai ou a sua mãe, né? Quantas vezes o sol se levanta ou se põe para você ver a sua mãe? A gente usa muito de referências concretas com a criança pequena, tá? Porque assim ela consegue entender um pouco melhor. E uma outra coisa que eu acho muito importante, que nós psicólogos assim, insistimos muito nesse ponto, e às vezes as pessoas que não têm essa formação não conseguem entender, obviamente, né? E a nossa função é ajudar, existe um certo mito, às vezes, de que as crianças pequenas não sofrem se elas não falarem que estão sofrendo, se elas não manifestarem isso, né? Ou então, assim, elas não entendem. Ela é muito pequena, ela não entende o que está acontecendo, logo ela não sofre. Gente, é absurdamente o oposto. Porque, às vezes, uma experiência emocional muito intensa e muito forte para uma criança pequena, ela não vai ter condições cognitivas de elaborar isso, de entender. Que é isso que a gente está falando, né? Então, assim, o adolescente, a criança mais velha, de 9 ou 10 anos, já pega um pouco aquele lado racional e fala assim, olha, eu entendo, eu estou vendo jornal, eu estou vendo notícia, a situação é dessa forma, então eu vou ter que aguentar essa saudade, eu vou ter que aguentar essa angústia, mas é temporário, e futuramente eu vou ver o meu pai ou a minha mãe. Os pequenos não passam por isso, né? Então, eu acho que nesse sentido eles têm que ser mais protegidos, e principalmente a questão das visitas tem que ser priorizada para essas crianças pequenas, porque é muito marcante essa presença, tá? Tem também uma outra questão importante, que é o adolescente. Quando o adolescente, assim, a gente vê muito adolescente que já tem uma tendência a um isolamento. Estou vendo muito adolescente quarentena amando ficar no quarto, né? E aí os pais também precisam dar uma olhada nisso, porque às vezes esse isolamento pode ser uma reação a algo que ele está sentindo e não consegue expor de outra forma, né? Então, cuidado, quando eles se isolam, eles acham muito, muito natural não ver pai, não ver mãe, não ver ninguém, né? Aí tem um sinal para a gente pensar, né? E aí eu acho que vai muito também do diálogo, né? Do diálogo dos pais e das crianças, para poder a gente ver cada caso, como acolher, né? Porque eu acho que o mais importante também, acho que tem uma outra questão, eu estou falando bastante, né? Estou falando demais, né, Ivone? Tranquila, já apareceu outra pergunta aqui para eu te fazer. Estou vendo que é assim, uma coisa que a gente trabalha muito com essas questões de família é assim, para uma criança, ela sempre vai ter uma família, e é a mesma família. Ela sempre vai ter o pai e a mãe, e esse pai e a mãe vão ser a família dela. Ela pode um dia ter um padrasto, ela pode ter uma madrasta, e vai ser ótimo, a família vai aumentar, mas eles vão ser parte da família dela. E os pais, às vezes, têm uma dificuldade de entender isso, que a criança precisa dessa família unida de alguma maneira, pode ser unida em prol de achar uma solução para ela apenas, mas precisa dialogar e construir meios de proteger essa criança, né, e de garantir que ela fique ali protegida, né? Eu acho que essa é uma dificuldade importante que eu vejo, né? Poxa, Camila. Então, tá chegando pergunta para caramba. Posso fazer uma aqui? Por favor, passa, porque assim, eu vou ter que fazer um filtro aqui, porque tem umas questões aqui que realmente a gente começar a falar nisso aqui, minha mãe do céu, mas a gente vai tentar dar uma respondidinha, vai tentar, a live é pequena, mas fala aí, Ivone, o que você tem aí para... Então, assim, da fala da Camila, o que eu percebi quando ela fala da criança de 10, 12 anos,
que já tem um racional, que já entende, vê na televisão, entende o que está acontecendo. Agora, será que o emocional desta criança está acompanhando o racional? Porque, às vezes, a gente entende racionalmente muito bem as coisas, mas emocionalmente não. E aí, como é que a gente pode perceber isso? Porque, às vezes, o pai e a mãe estão achando que ele está entendendo. Tem alguma dica aí para a gente possa perceber então, eu acho isso? que aí a gente precisa tentar dialogar e até perceber, porque eu acho que nem nós, adultos, estamos conseguindo entender isso de uma forma suave. E aí eu acho que também entra uma questão, que é a questão desses pais. Né? Então, às vezes, um deles tem uma forma de lidar com o isolamento, uma forma de lidar com a quarentena, uma forma de lidar com essa ameaça, né, à vida que a gente tem aí, que é esse vírus, e como ele se proteger, e o outro pai acha que de uma outra forma ele está protegido e tem uma outra conduta, né? E aí surgem algumas questões que são difíceis de lidar. A gente tem muitas formas e recursos de mostrar para a criança que quando ela tem alguma dificuldade, ela precisa de proteção e que a gente pode dar essa proteção. Né? Então, eu acho que é essa a questão. Olha, nós estamos justamente, o isolamento é justamente uma proteção para que você não esteja em risco, né? Pela sua segurança e pela segurança de todo mundo. E eu acho que esse diálogo tem que estar em conjunto. Eu tenho experiências, assim, dentro do consultório e na prática psicológica mesmo, de quando os pais falam junto, né? Isso é muito mais valioso para a criança. Né? Valida essa noção de que a família está indo para o mesmo caminho. Então, eu acho assim, né? O diálogo é sempre uma solução boa. Né? E a gente dialoga, um fala A, o outro fala B, e a gente vai chegar em C. A gente não pode achando, né, que a gente vai chegar num consenso que é aquela que é a minha opinião. Então, acho que criar essa saída pode ser importante para as crianças. E aí elas se sentem acolhidas. Não dá para dizer que vai estar todo mundo bem, porque não é uma situação para estar bem, né? É uma situação para estar bem na medida do possível. É possível estar bem nessa situação? Porque é uma situação de muito desafio, de muita aprendizagem para todo mundo, mas não é uma situação onde nós estamos, né, do cotidiano, do dia a dia, normal e tranquilo. Ninguém, então a criança também não vai estar. Né? Por isso que eu acho que os pais chegarem num consenso e terem um diálogo é fundamental. O que está me preocupando aqui um pouco, Camila, nas perguntas que estão chegando, às vezes não são nem perguntas, são desabafos, né? Então tem muita gente que veio para a nossa live realmente em busca de um socorro mesmo. Eu estou percebendo, assim, as perguntas têm algo em comum, vou tentar resumir. Algo em comum. Eu estou vendo muita gente aqui preocupada com isso, eu estou feliz. A maioria aqui, 99%, está me demonstrando que está preocupado com a integridade física mesmo das pessoas, né? A situação é séria, o risco de contágio e tudo mais. Tem que preservar os velhinhos, os doentes crônicos, enfim, as pessoas de grupo de risco. A maioria aqui, 99%. Mas eu percebo que tem algumas colocações aqui que estão mais preocupadas com o que está acontecendo, infelizmente, estão preocupados com o que está acontecendo, e agora o que eu faço? Eu sou do grupo de risco, meu ex-marido também é do grupo de risco, e nenhum dos dois quer abrir mão dessa visita. Olha que complicado, né? Os dois são do grupo de risco. Então, vamos supor, os dois são da área de saúde, mas ninguém quer abrir mão. A mãe, vamos supor que seja amanhã, a detentora da guarda, vamos dizer assim, onde a criança reside, vamos fazer detentora da guarda, que a maioria é compartilhada, mas está com a mãe, mora com a mãe. Então, a mãe não abre mão de morar com aquela criança, mesmo em tempos de Covid, sendo ela do grupo de risco, né? E também o pai, também da área de saúde, também não quer abrir mão, entendeu? E aí tem uma avó, que é velhinha, que a criança ama de paixão, mas também não pode ver, porque é do grupo de risco. Mas também tem uma tia que estaria, vamos supor, livre, desse grupo, que nenhum dos dois quer abrir mão de deixar com essa tia, etc. Então, percebe de novo qual é a consequência? A criança. O que a gente faz com essa criança? Que não deveria estar indo e voltando para grupo de risco. Não deveria estar indo e voltando. E volto a enfatizar o que a Camila está falando. Gente, pelo amor de Deus,
É só contato físico que está restrito. Quantidade de carinho, de amor, não se mede por abraço. O abraço pode ser um abraço sentimental, um abraço virtual. Nós temos ferramentas hoje. Eu tenho visto gente brincando com as crianças virtualmente, jogando um jogo. Vai, abre um jogo aí, coloca aí a pedrinha. Eu vou jogar o dado aqui, você anda aí a pedrinha. Não dá para fazer isso, não dá para a criança sentir esse acolhimento nesse momento. Será que precisa mesmo ter esse embate? Não, ele fica comigo. Não, ele não fica comigo. Precisa mesmo isso? Não dá para a gente passar por cima disso nesse momento, gente? E aproveitando, tem gente aqui me fazendo uma pergunta, gente, pelo amor de Deus. Tem gente perguntando assim, em tempos de Covid, pode parar de pagar pensão? Você parou de comer? Você parou de comer? Não vamos nem entrar nesse mérito. Meu filho também não. Né? Não vamos nem entrar nesse mérito, claro, né? Guardadas as devidas proporções. Claro. O pai que ganhava R$13.000 está desempregado, é outra história. Claro. Ninguém está dizendo que tem que sair por aí assaltando um banco. Não é isso. Mas, como eu sempre digo, saída jurídica, pelo amor de Deus, vamos sentar para conversar? Nós somos irmãos, além de muito mais do que sermos pai e mãe dessas crianças, nós somos seres humanos dentro de um planeta, de um país, que estão todos no mesmo barco. Se a gente não remar igual, as remadas não forem constantes na mesma linguagem, vamos todos afundar. E nós vamos morrer e as crianças vão ficar com esses traumas no resto da vida, desse momento que eles estão passando. E os de pais que não são separados já estão tendo uma carga emocional grande, não estão indo para a escola, não estão no parquinho, não estão almoçando fora, não estão vendo a vovó, enfim. Filhos de pais que não estão separados. Agora, colocar uma criança aí no meio, sem sentar para dialogar, sinto muito, né? E aí vem a pergunta, não sei se ocorreu para vocês, a nossa plateia não fez essa pergunta, mas eu vou fazer de conta que tem alguém aí com vontade de fazer essa pergunta, mas não fez, né? Porque a cabeça do advogado é jogo de xadrez, né? Antecipa 5 jogadas, mais ou menos. Será que o nosso judiciário está preparado para o que temos pela frente, Ivone? Então, Márcia, você foi fundo agora, né? Honestamente, sinceramente, eu desejo que nós tenhamos, assim, muitos juízes e promotores assistindo a nossa live. Né? Não estou reconhecendo ninguém aqui, mas enfim, né? Então, brincadeira, né? Eu penso assim, Márcia, a maioria das pessoas tem uma visão muito dramática do judiciário, né? E muito dramática dos juízes e promotores. Mas, geralmente, nas comarcas maiores, onde a gente vive aqui e tal, com exceção das cidades muito pequenas, que é um juiz só, mas aqui, por exemplo, nós temos em todas as cidades várias especializadas em infância e família e sucessão, e também de infância. Então, esses juízes e promotores estão acostumados com esse tipo de assunto, estão preparados para isso, e claro que a visão deles é o conforto e a segurança da criança, né? Além deles terem um preparo, porque se a gente for perceber também, nessas varas, normalmente são juízes mais maduros, né, e promotores mais maduros, que já têm também uma experiência, né, de vida. Além disso, eles contam com o auxílio de assistente social e de psicólogos, que são profissionais muito bem preparados, né, fazem um trabalho muito bom, fazem laudos, eu não sei a sua experiência, Márcia, com isso, eu acho que você podia falar também para a gente isso, mas a minha experiência com esses laudos de assistente social e psicóloga, eles são realmente muito preparados, né, muito preparados. Então, os juízes contam também com essa colaboração mais técnica da parte emocional, né, das crianças.
Sim, Então, Ivone, agora, a questão da qualidade não me preocupa tanto, porque eu só tive experiências boas com estudos psicossociais. Só experiências boas. Tanto a parte de assistentes sociais, quanto a parte de psicologia. É sensacional, é fantástico. Esses maravilhoso. profissionais são muito bem preparados para receber não somente a criança lá. Já é fórum, né? Imagina, né? Mas é todo um setor separadinho, uma linguagem mais voltada para a criança. Não só preparados para receber essa criança, mas preparados para receber esses pais. Às vezes, os pais não aproveitam que estão ali, nem estão pagando psicólogo, Camila. Aproveita, coloca os seus problemas, coloca lá. É o medo, porque quando esses pais, às vezes o cliente liga para mim e fala assim, Márcia, eu tenho entrevista com a psicóloga, eu tenho entrevista com a assistente social, e eu queria saber o que eu falo. Eles perguntam para mim. O que você acha que eu devo falar? Eu falei, o senhor da Glória, o que você acha? Você acha que eu, advogada, vou falar para você que você deve falar com um psicólogo? Minta para ela. Minta. Fala que você é o melhor pai do mundo e você não é. Seja você. Seja você, seja espontâneo, seja você. Se você for uma pessoa mais reservada, vai ser reservado. Se você for uma pessoa mais extrovertida, vai ser extrovertido. Não adianta a gente falar que ir com uma fórmula pronta. Quem faz isso está perdendo o seu tempo. Nós temos um psicólogo lá do outro lado, né, gente? É verdade. Ela tem toda uma formação para entender a sua linguagem corporal, a sua linguagem da fala, até para onde você olha. Até para onde você olha, se você piscou muito, se você... Né? Tem tudo isso. Agora, a questão minha não é a qualidade, crianças, 20 para 7. A questão minha não é a qualidade. O que eu estou preocupada, e aí eu quero envolver vocês, plateia, por favor, pessoal que está assistindo, a quantidade. O judiciário não vai estar preparado. O setor psicossocial, o estudo psicossocial, vai levar meses para ser feito. E até lá a criança já sofreu, os pais já se bateram, já se degladiaram, já comeram o fígado um do outro. Entendeu? Então, e até aí a criança está lá no meio. Não adianta, eu não estou com dó do judiciário. Quando eu falo, vamos aliviar a carga do judiciário, não é porque eu estou com dó do juiz, do promotor. Ele está lá, ele é o papel dele. Eu não estou com dó disso. A minha fala é a seguinte, se o judiciário está aí para ver o melhor interesse do menor, da criança, do incapaz, do vulnerável, né, que é o papel do juiz e do promotor, ele não vai ter colo para abraçar todo mundo, ele não vai ter braços para abraçar todo mundo. E para ver o que é o melhor. Qual é o melhor interesse para a criança? O melhor interesse para a criança é decidir agora, como que esses pais vão se comportar. Pelo amor de Deus, Camila, dá uma luz aí para a gente. Como é que a gente... Por favor. Vamos lá, agora eu já estou com 1000 coisas para falar de novo. Fico 2 horas aqui falando. Então, eu fiquei pensando, eu não sou psicóloga que atua no judiciário, mas eu tenho vários colegas que atuam, e o que eu sei é assim, quem trabalha com gente, quem trabalha com ser humano, principalmente nessa questão de assistência, não faz isso só por uma questão financeira. Faz também por uma questão de satisfação no trabalho, faz por uma questão ética, faz por uma questão de humanidade. Então, geralmente, nós temos muitos bons profissionais atuando, porque se a pessoa também não for boa, ela não fica, ela não dá conta, porque é difícil trabalhar com gente demais, né, Márcia? Ivone, é difícil, a gente também tem as nossas falhas, a gente também lida com coisas muito complexas. Então, esse tema complexo que a gente está trazendo aqui, eu até queria puxar um pouco o que foi dito aí em algumas perguntas, é um tema que a gente consegue ajudar trazendo questões para refletir, né? E aí cada pessoa no seu quebra-cabeça da sua vida, do seu caso, vai encaixar as peças aí de uma forma, né? Então, essas muitas perguntas que nós tivemos aí, por exemplo, né? E aí, leva para ver, tem o tio, tem a avó, tem o tio. Eu acho que primeiro, vamos olhar para a criança, então para a sua criança, né? Como é que você consegue olhar para a sua criança e entender? Ela está em sofrimento, ela pediu para ver alguém, né? Ou esse desejo é mais do adulto que está se manifestando, porque aí a gente entende, acolhe esse desejo do adulto, mas esse desejo do adulto ele pode esperar mais, né? Às vezes o desejo vem da criança, às vezes a criança verbaliza, eu quero ver meu pai, eu quero ver minha avó, né? Mas aí sua avó é do grupo de risco,
Sua avó você não pode ver. Como é que a gente pode fazer? Eu fiquei, quando você estava falando das perguntas, Márcia, não sei se eu estou voltando muito no caso lá atrás, né? Ou não sei se eu estou fugindo muito da sua pergunta, mas eu vou falar, tá bom? Já comecei, agora eu já vou responder um pouquinho. Aquela questão lá do grupo de risco, eu fiquei lembrando muito agora da Páscoa. A gente teve a Páscoa agora há pouco tempo, e muita gente passou de carro na frente da casa dos outros e deu tchau pela janela. E isso foi uma coisa poética. Né? Então, assim, que alternativas a gente pode ter? Temos muitas alternativas que não é expor ao risco. Então, quando a gente fala manter como era antes, não é manter como era antes e dar cola e dar beijo e ver todo mundo. Claro que não, né? Eu acho que assim, manter como era antes se possível, a presença física de pai e mãe, né, respeitando essas questões de contato. Mesmo quem mora na mesma casa não está também se beijando, não está deixando de usar máscara e álcool gel, né, gente? Isso é o básico. Agora, essa família mais extensa, se for possível fazer essas visitas à distância, né, ou a visita virtual, encaixar isso e ver quais são os pedidos da criança. Se a criança manifesta especificamente, um priminho, né, dá para passar de carro na frente da casa do primo, né, dar um tchau, dar um grito, né, fazer alguma coisa que seja possível e que amenize isso, né? Então, eu acho que é essa questão, porque justamente a gente tem muitos recursos, só que esses recursos também não atendem toda a demanda, né? Então, o que eu vejo mesmo no judiciário, também de colegas que trabalham, mas a gente tem realmente muitas demandas e boa parte dessas demandas não precisariam chegar até o judiciário se elas fossem resolvidas, né, num ponto anterior. Agora, esse ponto anterior, ele envolve a gente poder dialogar, e dialogar é você sair da sua posição, né? É você admitir as nossas dificuldades, admitir que ninguém é onipotente, que ninguém sabe tudo, né? E isso é difícil para o ser humano, vamos dizer assim, ser humano em geral, né? E acho que eu falei tanto que a Ivone saiu correndo. O assunto está tão pesado que a Ivone deu uma desmaiada. Mas agora a gente vai continuando aqui, daqui a pouco ela entra aqui, fiquem tranquilos. Olha ela voltando, Vamos, pode falar, Camila. Então, eu acho que é esse diálogo de a gente sair dessa posição de que, olha, não sabemos, não temos que saber, a gente tem que construir alguma coisa juntos, né? E isso é muito difícil. E por isso, quando a gente trabalha em conjunto, né, as várias disciplinas, e em conjunto, pai, mãe, família, caiu. Fica mais fácil, né? Sim, com certeza. Gente, eu estou recebendo assim, tem a avó aqui no meio, tem a avó falando que está dando tchauzinho pro neto, de longe. Legal, tá vendo? Netinho passa na porta, é isso. Meus netos, faz favor, hein? Faz favor, passa aqui na porta e dá um tchauzinho aqui para a vovó também. 2 da manhã, fala para eles passarem umas 2 da manhã, dá um grito aí, vamos por favor. Tem uma amiga, uma queridíssima aqui no chat falando o seguinte, que tem uma parente dela que trabalha no TJ e que tem pouca gente para fazer esses estudos psicossociais, o que eu acabei de dizer. São umas queridas, essas psicólogas, quando morrerem, essas psicólogas sociais do TJ, dos fóruns, quando morrerem, vão todas para o céu, junto com a gente, advogados, claro. Vão todos para o céu. E uma outra coisa aqui que uma pessoa falou, pais que moram em casas separadas, olha isso, estão casados, mas moram em casas separadas, olha isso, gente. Olha quanta nuance tem, que uma entrevista no estudo psicossocial vai levar anos. É verdade isso. Então, gente, assim, olha, eu sempre tenho dito, eu falei para as meninas quando preparamos o conteúdo dessa live, que eu tenho uma fala que eu falo para as crianças desde sempre, que passam, que às vezes os pais levam até as próprias crianças no consultório para conversar com o advogado. Eu falo, criança é um indivíduo que apenas não cresceu ainda, mas é um indivíduo que merece todo o nosso respeito, todos nossos ouvidos, nosso amor, nosso carinho, assim como outras pessoas, mas o foco aqui é a criança. Não estou falando dos velhinhos, podemos vir um dia falar só dos idosos. Mas a criança é um indivíduo, ela só não cresceu ainda, ponto número 1. Ponto número 2, antes de sermos advogados, e aqui, no caso, por coincidência, tem 3 mulheres, poderiam ter homem aqui no meio, não tem problema nenhum. O fato da gente ter determinada profissão não nos tira o fato que somos seres humanos.
Então, a gente não deve jamais querer para os outros porque aquilo que a gente não gostaria. Deus me livre ter pais brigando, impedindo que eu, como avó, por exemplo, estivesse vendo meus netos. Né? Ou eu também, lá no passado, deixar de fazer esse compartilhamento. A criança não pode pagar por isso. É um preço muito alto que a criança paga. Então, é um apelo que eu, como mulher, como pessoa, como ser humano, faço para o pessoal que está assistindo a gente, que pode propagar, que pode multiplicar essa fala nossa aqui. Por favor, sabe, coloca um pouco de calma, de serenidade na cabeça desses pais, dessas mães, desses avós, enfim. Coloca um pouco de deixar de lado o relacionamento que não deu certo e vamos colocar a criança no top agora. Só para um pouco as questões particulares da pensão, de divisão de bens, de quem está ficando mais. Tem gente que faz o cálculo em horas. Quantas horas fica com essa família, quantas horas fica com essa. Se esquece que a criança quer qualidade e não quantidade, né? Então, assim, é um apelo que eu faço. Essa live não vai acabar por aqui, daqui a pouco a gente vai encerrar, mas eu gostaria de passar por uma última palavrinha de vocês todas. Olha, vovó e vovô assistindo, hein? Olha lá, vovó e vovô estão no portão e leva a fruta. Que lindo! Não é para a gente se emocionar com um relato desse? É lindo. Não dá, né? Então, assim, a gente... Eu gostaria, inclusive, de pedir, antes de terminar, que vocês deixassem os comentários sobre temas relevantes que vocês gostariam de abordar. Esse projeto que a gente está iniciando com a Camila é apenas uma sementinha. A gente, se ela não cansar da gente gostaria de usar. Olha, gente perguntando, é possível pensar em alienação parental virtual? Então, opa! Alienação parental não tem um obstáculo, não precisa estar presente para praticar alienação parental, para infringir algum dispositivo legal aí. Claro, minha querida, tem muito, viu? Assim como tem amor virtual, tem alienação parental também virtual, tem carinho virtual, visita virtual e tem inferninho virtual também, né? Então, cuidado com isso, tá, gente? Muito cuidado com isso. Ivone e Camila, e pessoal, plateia, por favor, comentem aqui. Quem não se inscreveu no nosso canal, olha eu dando uma de youtuber, menina, pedindo para se inscrever. Blogueirinha mais. Dá like. Quem me conhece sabe que eu jamais me imaginei fazendo um negócio desse. Mas para nós é importante, porque vocês se inscrevendo, a gente tem um sinal positivo de que é por aí, que estamos no caminho certo. E eu gostaria que vocês deixassem aí seus comentários. Nós teremos uma próxima live, que dia, meninas? 13 de maio. 13 de maio. 19 horas. Estou colocando um pouquinho mais tarde, porque não sei como vai ser o relaxamento do isolamento social, né? Essa flexibilização. E o tema, a gente ainda não escolheu, não está fechado, mas a gente gostaria de dar uma sequência, talvez abordar um pouco mais de cada faixa etária, e aí vai depender muito do comentário que vocês farão aqui aqui nos comentários. Então, por favor, dê aí as sugestões de vocês, e eu gostaria de uma palavrinha final, de uma despedida, 18h51. Deixa eu só colocar uma coisinha. Eu queria esclarecer, eu vi aí nos comentários algo sobre o fórum fechado. Verdade. O fórum está fisicamente fechado. Os juízes e servidores estão trabalhando home office. Os prazos processuais estão suspensos. Mas ingresso com ação é normal. E normal. Tem plantão, né? Tem plantão judiciário, inclusive. Mas o mais importante não é isso. O judiciário está aí, para quem precisar. Nós somos advogadas, é o nosso trabalho. Mas o judiciário está longe do pai e da mãe. Porque para chegar no judiciário, você precisa de um advogado. Você precisa de uma briga. Uhum. E o pai e a mãe estão tão perto da criança. Precisa chegar no judiciário. Como você não vai se emocionar com uma coisa dessa?
É isso que eu quero. Obrigada, gente. Muito obrigada. Camila. Oi. É para eu falar agora? Eu vou chorar junto ou eu vou falar, né, Marcelo? Acho que é um tema muito emocionante, porque a gente também tem família, a gente também se envolve com essas famílias, e a gente sabe que ninguém também quer brigar porque quer, né? Eu lembro uma coisa que nós três conversamos, que eu acho que é importante pontuar aqui quando nós pensamos nessa live, é que nós iríamos conversar para trazer reflexões para as pessoas, mas sem um discurso de que existe certo ou errado, bem e mal, ou dar uma receita, olha, faça isso ou faça aquilo, porque é muito difícil mesmo, né? Então, mas aí a gente precisa olhar para o outro, né? E ter respeito. Outro dia eu escutei uma palavra bonita que respeito significa olhar de novo, né? Quando você respeita uma pessoa, você olha ela novamente. Isso significa que você não fica só com o primeiro olhar que você tem dessa pessoa, né? E eu acho que isso é fundamental no momento onde você está em qualquer conflito, seja um conflito, né, parental ou qualquer outro conflito. Olha outra vez, talvez a gente não saiba tudo e a gente encontra um caminho junto quando a gente abre o coração para caminhar. Eu estou aqui de olho meio vesgo, porque eu estou olhando os comentários e estou vendo tanta coisa, tão alegre, mas ao mesmo tempo estou angustiada porque tem muita pergunta e eu queria começar a responder e acho que não vai dar tempo hoje. A gente pode fazer uma outra live sobre isso, né? Podemos. Eu não tenho expertise suficiente para saber se isso vai ficar aqui, mas se ficar, eu vou depois dar uma anotada dos principais tópicos, se vocês me permitirem, e aí fazer um outro bate-papo no dia 13 de maio, sobre esses pontos aí. Eu agradeço imensamente a parceria. Quando essa ideia nasceu, não faz muito tempo, não faz nem 15 dias que a gente decidiu fazer essa live. Eu falei que se a gente fizesse para 20 pessoas, eu estaria extremamente feliz. Nós estamos agora com 74 pessoas nos assistindo, fora as que vão ver depois gravado. Então, eu tenho, assim, muito a agradecer quem compartilhou. Foi um trabalho de formiguinha que nós fizemos. E quem nos conhece sabe que a ideia não é ficar nos promovendo mesmo. E volto a falar para vocês, pessoal, por favor, vamos olhar para os nossos pequenos, vamos olhar para eles com outro olhar. Pai, mãe, um dia vocês decidiram ter esse filho. Um dia vocês viram alguma coisa um no outro e decidiram que teriam esse filho. Às vezes não foi aquela criança super, hiper, mega planejada, mas tenho certeza que foi amada. Por que deixar de ser, não é? Se lá atrás vocês se preocupavam, será que tem fraldinha? Será que dormiu? Será que está respirando? Quanto pai vai lá? Quanto pai levanta de madrugada, vai lá ver se a criança está respirando, põe o dedinho no nariz? Esse pai existe ainda dentro de vocês. Essa mãe existe ainda dentro de vocês. Isso não morreu. Não precisa morrer porque o casamento acabou. Foi só o casamento que acabou. Não pode acabar o respeito, não pode acabar aquilo que uniu vocês dois, que é a vontade de ter uma história junto. Vocês têm uma história junto. Quem tem um filho, tem uma história, até quem não tem, mas quem tem um filho, tem uma história para toda a vida. Então, eu agradeço assim, olha só, como a Camila vê essa questão de distanciamento. Encerra aí, Camila, responde essa. O distanciamento... Chupa essa manga. Não entendi a pergunta. Como eu vejo a questão do distanciamento... Olha como a Camila, ela não quer a minha opinião, ela não quer a opinião da Ivone. Presta atenção. É o distanciamento dela que ela está comentando? Porque essa nossa comentadora aqui faz falta. Mas, eu acho que a questão do distanciamento... É o seu distanciamento, minha querida espectadora? É o seu distanciamento? Você está querendo aproveitar que a Camila está aqui fazer uma consulta, é isso? Só para saber. Responde aí para tua amiga. Então, eu acho que essa questão do distanciamento, até puxando um pouco o que eu vi aqui no chat, também algumas pessoas perguntando. Essa questão do distanciamento, ela é muito importante, porque nós somos seres sociais. Se você pega um gatinho, um cachorro, um passarinho, com 2, 3 meses, você separa ele de qualquer outro ser da espécie dele, ele sobrevive, ele é criado por Homo sapiens, né? Agora, pega um Homo sapiens e coloca na selva, sem ninguém. Né? Não dá. Nós precisamos do contato social.
né? Nós precisamos, a gente é um ser coletivo, senão a gente não sobrevive. E aí a gente vai criando laços e criando vínculos que são muito importantes serem preservados agora. Eu vi algum comentário, 2 meses, né? 2 meses é pouco tempo, depende. Depende da pessoa. É pouco tempo para um adolescente, é pouco tempo para um adulto, e bate a saudade, mas aí você destrói a saudade, né? Você vai enganando ela, você vai fazer coisa de boba. Agora, uma criança que faz 2 meses. Esses dias eu respondi assim para uma amiga contemporânea, amiga da minha idade mesmo, né? O que ela estava sentindo angustiada, que ela não estava querendo sair na rua, ela queria sair na rua, ela queria ver pessoas. Eu falei para ela, amiga, nós temos 64, corpinho de 63, mas é 64, né? Nós temos 64 anos. Quando a gente tinha 11, 12 anos, que a gente começou a nossa amizade, essa minha amiga tem um grupo de amiga, como que era? A gente tinha que sair da casa de uma pessoa e da minha casa para a tua eram 50 minutos a pé, nem ônibus tinha. A gente não tinha nem telefone para a gente conversar. Hoje a gente tem chamada de vídeo, tem o Whereby, tem o StreamYard, tem tudo, Zoom, tem tudo que você imaginar. Uma velha falando disso, hein? Olha isso. Sabida. Então, por favor, a nossa amiga perguntando, próxima live, 13 de maio. Assunto? Bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Não, vamos continuar nessa vibe, tentar manter a... Sim, acho que Vamos nos despedir, crianças? Dá o tchau, Tony. Tchau, gente. Muito obrigada a todos que participaram. Obrigada, Camila. Obrigada, Márcia, por essa experiência. Compartilhar isso com vocês foi muito especial. Muito obrigada. Um beijo para os nossos ouvintes, para a nossa audiência. E até o dia 13. Eu acho que a gente ainda tem muito para ajudar, tem muito para trocar e pessoas maravilhosas que nos assistiram também. Tem muito para nos ensinar. Muito obrigada. Um beijo para todos. E Camila, seu tchauzinho? Bom, Márcia e Ivone, obrigada, é um prazer, né? Conheci a Ivone nessa live, a Márcia já abafa o caso, já é de longa data. Mas foi um prazer também poder contribuir, criar isso com vocês. Acho que nessas épocas de isolamento, a gente cria muitas coisas, se a gente consegue lidar com esse espaço vazio. E nós criamos esse espaço de fala que eu estou percebendo que foi muito significativo, não só para nós, mas com essa reação de todo mundo aqui falando, né? Então, eu acho que eu saio daqui muito, muito contente, muito agradecida de poder contribuir um pouquinho que seja e de dialogar com vocês. Obrigada mesmo, pessoal. Eu agradeço bastante, Ivone, eu agradeço, Camila. Quem quiser autógrafo, só virtual, tá? Depois a gente manda no correio, se quiser, qualquer coisa assim. Pega a senha, né? Porque estão ficando famosos e demais. Gente, super abraço, obrigada de todo o nosso coração. Se nós conseguirmos plantar uma sementinha boa no coração de uma pessoa aqui da nossa audiência, estaremos realizados, ok? Fiquem todos com Deus e até a próxima. Muito obrigada. Obrigada. Tchau. 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 Acabou. Pronto. Agora... Sim, deixando a marca d'água.